Olá, boa tarde. Você que acompanha aqui as redes sociais da Jangadeiro, seja muito bem-vindo aqui. Vamos começar mais uma live da Tribuna do Ceará. Eu sou o Vanderlei Filho, trazendo sempre aqui um convidado para conversar conosco sobre as diferentes áreas impactadas por esse momento de quarentena, de isolamento, né, a pandemia do coronavírus. Hoje vamos conversar com a Ilana Bezerra, né, tá certo? Ela é nutricionista. O tema hoje é justamente o impacto, né, do isolamento nos hábitos alimentares. Então a gente, para isso, convidamos a professora Ilana Bezerra da UES. Está aqui convidando, daqui a pouquinho ela está entrando. Tudo bem, está aqui, fizemos. Fazer aqui. Agora sim, não tinha dado certo. Está aí a professora Sara Maria já também acompanhando aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo. Acabamos de chamar a professora Ilana aqui para conversar com a gente. Estamos aguardando ela receber lá o convite e dar o ok. Pronto, deixa eu verificar aqui com ela. Ok, estamos agora na primeira semana, né, de reabertura, primeira semana de reabertura da economia no Ceará. E o primeiro impacto aí, as primeiras imagens mostram grandes aglomerações, é o que a gente tem visto aí no noticiário, enfim, desses últimos dias. Pronto, tá aí, fizemos agora, tá aí o contato com a Ilana Bezerra. Tá me ouvindo, professora? Estou, boa tarde. Está me ouvindo? Estou sim, boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Estava comentando aqui, enquanto a gente fazia a abertura da live, que estamos numa semana de reaberturas, a primeira fase, né, de reabertura das atividades econômicas. Aí muita gente ficou assustada com as imagens de aglomeração. Enfim, a gente conversa sobre isso daqui a pouquinho. Primeiro eu vou fazer uma apresentação, né, aqui para quem está nos acompanhando, da nossa convidada, Ilana Bezerra. Ela é nutricionista, professora do programa de pós-graduação em saúde coletiva, nutrição e saúde, né, da UES. Está aqui com a gente, doutora em ciência pela UERJ. Tá ok? E aí, convidando, agradecemos desde já a disponibilidade de dividir o seu tempo conosco aqui, para a gente conversar sobre esse assunto que, claro, interessa a todo mundo, a pessoas, famílias, enfim, empresas, todo mundo aí, que é justamente o impacto desse período de isolamento nos hábitos alimentares aí das pessoas. E aí tem tudo a ver exatamente com o que eu comentava no começo, a reabertura, porque lembrando que nesse momento de quarentena nós vivemos uma crise econômica, a crise de saúde, né? E talvez uma das áreas que mais tenham ligações com esses dois elementos, saúde e economia, seja justamente a de alimentação. Então, eu começo, então, perguntando à professora Ilana Bezerra, né, como é que ela tem acompanhado aí que tipo de impacto já pode ser observado nos hábitos alimentares da população. Tá, então boa tarde mais uma vez, né? Boa tarde a todos e todas, né, que estão nos acompanhando. Eu quero primeiro agradecer o convite por estar aqui, ter essa oportunidade de mostrar um pouco o que a gente tem feito, né, na universidade. Então é sempre bom divulgar também, né, o que a gente faz lá nos meios acadêmicos. E quando você me pergunta isso, né, do que a gente tem observado, o que a pandemia tem trazido, né, o que o isolamento social, na verdade, trouxe, né, para a alimentação, acho que você tem toda a razão. A alimentação é uma das nossas necessidades básicas que tem sido, que talvez seja a primeira a ser afetada, né, óbvio, tem a questão da saúde, mas quando afeta a economia, né, a gente pensa
realmente o que é que vamos comer, né? A alimentação é uma dessas necessidades primárias. E aí, para a gente pensar como o isolamento, né, tem influenciado esse consumo alimentar da população brasileira, é inevitável pensar, né, lembrar ou conversar um pouco sobre como é que tem sido a alimentação do brasileiro ao longo dos últimos anos, né? A pandemia, ela trouxe uma necessidade em várias áreas, não só na alimentação, de mudanças muito rápidas e de pensamentos, né, muito rápidos do que está acontecendo. Então, coisas que já vinham acontecendo, né, algumas tendências que a gente já vinha observando em outros setores, não só na alimentação, mas na educação, por exemplo, né? A pandemia acelerou essas mudanças. Então, é importante a gente entender um pouco do que vinha, né, na alimentação brasileira. Então, o Brasil ele tem um histórico de investigar, né, os hábitos alimentares da população. Isso é feito em pesquisas conduzidas pelo IBGE, então o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Ele investiga os gastos com a alimentação, gastos com uma série de coisas, inclusive com a alimentação. Então, o que as famílias brasileiras têm comprado, né, para os seus domicílios, como que tem gasto, né, os seus rendimentos. E a gente, desde a década de 70, a gente tem essas informações no Brasil, que a gente observa no Brasil todo, né, em todas as regiões, é uma diminuição no consumo de alimentos que são considerados in natura, que são aqueles alimentos tradicionais da alimentação brasileira, né, o arroz, o feijão, a farinha, e um aumento no consumo de alimentos que são altamente processados, né, que nós chamamos, né, dos produtos ultraprocessados. Então, é o consumo de biscoitos recheados, de refrigerante. Então, a gente observa essa mudança na alimentação brasileira. Isso ocorre principalmente até 2008, 2010. Essa mesma tendência ela é observada nos últimos 10 anos, de uma forma um pouco menos acentuada, né, do que da década de 70 para o início do século XXI. Mas a gente continua observando essas modificações, né? Uma diminuição no consumo desses alimentos que eram considerados tradicionais da nossa dieta e um aumento no consumo de produtos ultraprocessados. E agora, com a pandemia, né, a gente observa diferentes... a gente tem que considerar diferentes perspectivas nessa modificação do hábito alimentar, né? E uma delas é a questão econômica. Que O orçamento diminuiu, né? Exatamente. Então, dependendo do nível de renda das pessoas, né, o isolamento social ele vai impactar de forma diferente. Então, em um extremo, né, de pessoas que estão com dificuldades econômicas, né, que não tem mais o seu rendimento, os trabalhadores informais, né, que diminuiu a sua renda, a gente tem uma perspectiva de insegurança alimentar. Né? Ou seja, a pessoa não sabe se vai consumir, né? Se vai ter alimento para ela ingerir, né? E a gente está falando de uma grande parte da população, né? Talvez a maior parte da população brasileira hoje esteja vivenciando essa realidade, né? Então, se a gente considerar o nível socioeconômico, as pessoas de baixo nível socioeconômico, elas estão passando por questões relacionadas à fome, né? A ansiedade ou a angústia de saber se vai ter, né, quantidade ou alimentos em qualidade para consumir, né? E quando a gente olha para um outro extremo, né, pessoas com maior nível socioeconômico, a gente pode observar basicamente 3 tipos de comportamentos, né? Aquelas pessoas que estão em casa e estão aproveitando o momento, né, ou por estarem em casa, estão conseguindo cozinhar mais. Então, talvez essa tendência, né, de ter diminuído o consumo de alimentos tradicionais, talvez tenha voltado um pouco, né, porque está tendo esse tempo para cozinhar e tudo. Por outro lado, pode ser que as pessoas, né, ao invés de estarem comprando esses alimentos in natura ou estarem cozinhando mais, estão adquirindo mais alimentos ultraprocessados por serem mais fáceis, mais rápido, né, de preparar e colocando nessa nova rotina que demanda, né, outras atividades dentro de casa. Então, acaba que a alimentação, às vezes, ela não fica como prioridade nas outras atividades. E ainda tem outra questão, que é o consumo de alimentos prontos para consumo,
né? É utilizar os serviços de entrega em domicílio, né? É pedir alimento né? Alguns os restaurantes estão funcionando, estão entregando, né? Em casa. Então, é o uso desses deliveries, né? Através dos aplicativos, enfim, de sites. O próprio WhatsApp tem utilizado muito, né? Tem sido utilizado para adquirir esses alimentos. Então, enfim, dependendo do nível socioeconômico, a gente pode observar comportamentos diferentes, né? A influência do isolamento no consumo alimentar. Professora, será que do ponto a oferta também tem algum impacto? Por exemplo, você estava falando justamente sobre diferentes grupos sociais, né? Tem as feiras, por exemplo, pararam, né? No interior não há tantos supermercados como aqui. E houve uma preocupação logo no início, né, de haver ou não desabastecimento, né? Há algum impacto, será, que já é possível medir? Porque a universidade ainda está coletando, né, informações a respeito, nós estamos vivendo o problema ainda. Exato, nós estamos vivenciando. O que a gente tem, inclusive a gente está fazendo uma pesquisa, né, Wanderley, para entender justamente como que o isolamento tem influenciado o consumo alimentar da população de Fortaleza. Então, depois, até se a gente puder deixar o link, né, no Instagram, na live, né, no Instagram, para, né, que quanto mais pessoas responderem, né, quanto maior for a nossa amostra, né, de residentes em Fortaleza, melhor a gente vai compreender essas mudanças. O que a gente observa independente, apesar de não ter evidências ainda assim da pesquisa, né, nós estamos no processo, estamos avaliando, a gente observa já um aumento de contratação de pessoas para delivery, né, dos entregadores. Então, isso é uma realidade no Brasil todo. Então, se você buscar aí na internet, né, você vai ver mesmo no momento da pandemia, isso foi no mundo todo também, não foi só no Brasil, abriram seleção, né, para contratar esses entregadores. Então, a gente está vendo que a demanda para entrega, né, de coisas em casa, não só de alimentos prontos para consumo, mas de outros materiais, está acontecendo. Então, essa evidência a gente tem por essas contratações, né? Então, agora a gente está observando, né, querendo investigar como é que as pessoas realmente estão mudando. Será que elas estão mudando? Será que elas estão pedindo mais comida para deixar em casa, né? Mais alimentos prontos, ou essa demanda de delivery são por outros produtos, né? E não por alimentos propriamente, né? Prontos para consumo. Então, a gente precisa realmente investigar isso e ter uma realidade da nossa população, né? Pois é, achei muito interessante a sua lembrança logo no início, também sobre os dados do IBGE a respeito, né, do peso da alimentação no orçamento e também de alguns hábitos, né, de compra, né, da população. E porque quando a gente fala em nutrição, a gente sempre pensa muito em algo bem restrito ao indivíduo, né, pessoal, cada um com seu gosto, cada um com a sua realidade econômica, fazendo aí a sua dieta, seja com objetivo de saúde ou para perder peso, enfim, não sei. A gente sempre pensa que é algo mais voltado para a pessoa, algo mais particular. Mas há também todo esse universo aí de estudos coletivos, né? Coletivos em relação a esses padrões de consumo. Isso é utilizado muito provavelmente pelas empresas. Os governos sabem utilizar bem essas informações, embora a UES seja uma instituição, né, pública, mas esse conhecimento produzido é bem aproveitado? É interessante você falar sobre isso, né? Porque esses dados são produzidos, né? Como eu falei, desde a década de 70, a gente tem informação, né, que é da pesquisa de orçamento familiar. Então, nós temos essas informações. Ela é feita principalmente para avaliar o índice de preço, né, dos alimentos, de vários itens, tá? Uhum. E alguns grupos de pesquisa no Brasil, né, utilizam esses dados para avaliar tendências de consumo, né, relações desse consumo com questões econômicas, com questões sociais e com questões de saúde também. Mas eu concordo com você que é um uso muito concentrado em alguns grupos de pesquisa.
né? Nós temos grupos muito fortes no Sudeste, né, em Rio e São Paulo, que utilizam bem esses dados para a produção científica. Aqui em Fortaleza a gente tem utilizado, né, na UES, nós somos um centro que tem utilizado bastante esses dados de consumo alimentar, mas ele é muito concentrado em alguns grupos de pesquisa mesmo. E o interesse, né, é de divulgar esses dados. Então, eu acho que a cada dia que passa a gente tem tentado tornar o acesso a esses dados, a essas informações, mais fácil para o público, né? Mas eu confesso, assim, eu concordo, né, com você que realmente eu ainda penso que seja subutilizado, porque é difícil utilizar, né? Porque a metodologia não é tão clara, né? Enfim, tem várias questões que envolvem, né, a divulgação desses dados. Mas eu achei bem interessante quando você falou, né, que a questão da alimentação envolve várias outras, né? Não só o biológico, essas pesquisas do IBGE permitem a gente avaliar alguns outros determinantes, né, relacionados à alimentação, como as questões econômicas, as questões sociais. Então, a última pesquisa foi feita em 2017. E antes da de 2017, tinha sido em 2008, 10 anos atrás, né, praticamente. E o que a gente observa é que até 2008 a gente vê mudanças muito rápidas na alimentação da população. Essas mudanças que eu falei, de diminuição no consumo de arroz, né, de alimentos mais tradicionais e o aumento no consumo de ultraprocessados foram muito rápidos da década de 70, inclusive de 2002, né, que foi a antepenúltima, até 2008, quer dizer, em 6 anos, tiveram mudanças muito grandes. E nos últimos 10 anos, a gente não vê mudanças tão grandes quanto estava acontecendo. E isso é um reflexo também das questões econômicas, né? Então, o mundo inteiro passou por crise econômica, o Brasil foi atingido e isso, com certeza, refletiu na população e na aquisição de alimentos. Então, a gente tinha uma tendência de gastos com alimentação fora de casa que estava crescente. E nos últimos 10 anos, esse aumento não foi tão grande, né? Foi de 2% só. O quanto que as pessoas gastam com a alimentação fora de casa, né? Não aumentou tanto. Então, a gente já vê ou uma estabilização de alguns comportamentos, né? Ou, então, realmente um reflexo das condições econômicas, né? Que foram refletidos no hábito, nos hábitos de consumo, né? De alimentação. E agora, o isolamento, a gente vai ver essas duas vertentes, né? A gente vai ver pessoas com baixo acesso à alimentação, né? Por questões econômicas também. E vamos ver aquelas que talvez estejam pedindo mais comida, né? Ao invés de estar cozinhando, né? No início da pandemia, no início do isolamento, a gente viu uma corrida aos supermercados, né, uma diminuição nos produtos, nas prateleiras do supermercado, aquele medo, né, de não ter o alimento, estocando. Então, muito desse estoque eram de alimentos ultraprocessados, né, que tem um tempo de prazo. O estoque estimula o consumo, hein, professora? Estoques em casa grandes, talvez sejam... por exemplo, quando eu tenho muito refrigerante em casa, eu não consigo não guardar para beber no fim de semana. Eu tenho que comprar só no fim de semana, porque se eu comprar, não, vou comprar aqui logo 4, 5 Coca-Colas, não aguento e elas vão embora na semana. Né? Aí eu lembrei dessa história do estoque. Uma vez eu conversei com um economista e ele disse que estoque estimula o uso exagerado daquilo que é estocado. É interessante você perguntar isso, Vanderlei, porque o que a gente estoca são alimentos que, no geral, duram muito na prateleira, né? Tem uma vida longa de prateleira. E esses produtos, geralmente, eles estão ali adicionados de uma série de aditivos e conservantes para durar esse tempo todo. Né? Então, que tipo de alimento é esse que é estocado? São os ultraprocessados, os possíveis de serem estocados. Então, você realmente consegue estocar, por exemplo, um suco de laranja em uma caixa, né? Você consegue estocar ele por 6 meses, né? 10 meses, porque ele tem um prazo, né, de validade grande, mas você não consegue estocar uma laranja, né? Ou um suco natural da laranja que você faça. Então, a gente precisa reavaliar inclusive esse comportamento, né, de compra dos alimentos, né? O que eu vou ter disponível no meu domicílio. Então, se eu pensar em estoque, né? E primeiro que eu vou estar estocando alimentos que são ultraprocessados,
né? E isso com certeza vai favorecer um maior consumo desses tipos de produto, né? Até porque você abrindo ele é tão palatável, ou seja, é tão saboroso, né? Tem tantos aditivos ali para atrair mesmo, né? O nosso subconsciente aqui de que aquele alimento é bom, que realmente é difícil comer um só, né? Então, É, o ideal seria estar sempre renovando o estoque de casa com os alimentos, né, in natura. Até porque não tem como você estocar esses alimentos, né? Precisaria mesmo ter esse planejamento de aquisição. e aí nós temos também as questões culturais, né? Falamos agora de isolamento, eu vou voltar um pouquinho, porque tem a situação econômica, tem situações culturais, talvez essa mudança dos anos 70 para o 2000 tenha a ver também com isso, e né, no padrão de consumo, mas também temos estresse, né, ansiedade, acho que você já falou em ansiedade aqui, né, e eu tenho visto, eu dei uma lida a respeito do assunto antes de começar aqui a live, e tem alguns relatos, acho que foi a CDN, que é uma empresa de relações públicas, fez um levantamento, é muito interessante mostrando que uma das coisas que as pessoas mais comentam a respeito de alimentação é a questão dos horários. Né? A gente não sabe mais se é segunda, terça ou quarta, também já não sabe mais se ainda está de manhã, se já está de tarde, porque, enfim, mudou a rotina das pessoas. E aí, alguns relatos falam muito disso, de mudança de horário do café, do almoço, dos lanches, inclusive com crianças. Né? Isso talvez também tenha um impacto muito grande nesses padrões de consumo, né, durante o isolamento. Com certeza, né? Eu já ouvi gente falando que não tomo café da manhã, né? O meu almoço já é 3 horas da tarde, que é para juntar com o jantar, né? Então, já ouvi esses relatos também. E eu acho que desde do início da pandemia, né, a gente tem ouvido muito, cria uma rotina em casa, né? Uhum. E o quanto isso é difícil, né? E continua sendo difícil diante de tantas demandas, né? Que ficar dentro de casa está exigindo das pessoas. Eu acho que isso traz uma reflexão maior, sabe, Vanderlei? Não só relacionada à alimentação, mas o que a gente está fazendo dentro de casa, né? É como se tá o mundo, a pandemia está lá fora, a gente veio, né? Obrigou a gente a ficar dentro de casa. E a gente está vivendo da mesma forma que a gente estava vivendo anteriormente, né? Ou até pior, uma rotina muito mais estressante, né? Que demanda muita coisa e cada vez mais difícil de organizar. E isso remete a outros padrões, a outras questões, né? Inclusive de divisão de atividades domésticas, né? Com os membros da família, né? Não só concentrar isso na mulher, mas dividir com todos os membros, né? A mulher, o homem, todo mundo é responsável por aquela organização familiar, né? Daquele domicílio. Então, se não dividir as atividades, né, dentro dessa nova rotina, realmente vai sobrar pouco tempo para a alimentação. Os horários vão ficar, né, bagunçados, vai ficar mais difícil essa organização. Então, assim, é necessário, faz-se necessário o planejamento mesmo, né? Planejar o que se vai comer, né? Qual a alimentação que eu vou fazer, para planejar a minha compra, né? Isso ajuda a gastar menos, né? Quando você planeja o que você vai comprar, né? Ajuda também E fixa, né? no orçamento. Exato. Então, isso são questões que é importante pensar sobre elas, né? Eu não estou colocando aqui mais uma sobrecarga para que uma pessoa no domicílio fique, né? Eu tenho que cuidar do Uhum. filho, tenho que limpar a casa, tenho que trabalhar e tenho que ainda agora pensar na minha alimentação, né? Mas o momento requer que a gente repense tudo isso, né? Inclusive, pensando em dividir essas atividades em casa também, porque senão realmente, né, ficar uma pessoa só responsável por tudo, fica uma sobrecarga mesmo. Então, tem que ter divisões. Eu lembrei agora até do meu filho, né? Eu tenho um filho de 7 anos e eu tava com... Ele adora vitamina de manhã, então eu sempre acordava cedo, fazia a vitamina enquanto ele se arrumava pro colégio e a vitamina dele estava pronta. E agora, né, com o isolamento, eu cheguei para ele e falei, acho que está na hora de você aprender a fazer a sua vitamina.
E ele, mas mamãe, eu sei fazer minha vitamina. E deu a receita bem direitinho, né? Então pronto, pode fazer, né? E aí você fica, poxa, 7 anos, por que que eu não vou dar ensiná-lo que ele tem que dar conta também, né? Que ele também faz parte dessa rotina, que o que ele pode fazer, ele vai lá e faz, né? Então, eu acho que essa divisão dentro de casa facilita a gente planejar nossos horários, as nossas refeições, né? E repensar essas demandas, né? Que estão mais altas agora. É porque, como estava dizendo aqui um internauta, é interminável, né? É um trabalho Terminável. interminável. É verdade. Tá certo. É, todo mundo É se vê verdade. nessa hora aí. Muita gente também reclama, Ilana, de insônia, né? De insônia. Aí todo mundo atribui exclusivamente a ansiedade, o medo pelo futuro e até mesmo pela saúde. Mas eu me lembro que eu tinha um colega de trabalho que ele passou anos com insônia sem saber o que era, fez tudo e era, sabe o que? Açúcar. Ele consumia açúcar à noite e até ele descobrir isso aí demorou um bom tempo, né? Era açúcar. Será que às vezes as pessoas atribuem muito? Claro que tem um impacto da ansiedade, mas hábitos alimentares também podem atrapalhar no sono ou no descanso, né? No proveito do descanso. Totalmente, né? Os hábitos alimentares, eles estão diretamente relacionados à nossa saúde, né? Não só à saúde física, mas à saúde mental, né? Então, ele tem essa influência. Então, quando a gente tem um hábito alimentar, né, que tem uma quantidade excessiva de alimentos, eu assim, bato na tecla dos alimentos ultraprocessados, né? Porque a gente tem esses alimentos são ricos em açúcar, são ricos em sódio, em gordura, né? E esses nutrientes, né, dentro desses alimentos, além de todos os conservantes, né, enfim, presentes ali, quando se tem isso como hábito alimentar, isso vai influenciar em alguns aspectos da saúde, seja no funcionamento intestinal, por exemplo, a própria ansiedade, né? É, o sono, como você falou, né? Problemas gastrointestinais, enfim, várias questões que eles podem estar Cansaço, né? A cansaço, sensação de isso. cansaço. Você não ter, né, não consumir, né, alimentos que promovam, aumente a defesa do seu organismo. Então, esses alimentos, você citou aí o açúcar, né, mas há vários outros nutrientes que também podem estar interferindo, né? Como tô vendo aqui os comentários, né, que a Jéssica colocou alergias, exato. Então, tudo isso influencia nas questões de Café, né? saúde, né? A própria cafeína, né, realmente poderia interferir no sono. Mas o açúcar é um item importante de comentar, né, porque ele sacia muito rápido, né, os indivíduos. Ele tem um sabor agradável, então nosso cérebro é ávido por açúcar, né? Uhum. Então, os produtos ultraprocessados contêm açúcar justamente por isso, né? Porque você vai comendo e você não vai percebendo, e quanto mais você come, mais você quer. Só que eles acabam gerando muito mais ansiedade, né? Insônia é um exemplo, como você falou, né? Desencadeiam alterações no organismo, alterações metabólicas que podem interferir em várias questões de saúde. Então, E realmente, a até aqui alimentação o Diga. Renato aqui está preocupado em saber quanto tempo antes de dormir a pessoa deve se alimentar para que não tenha um distúrbio, né? Eu durmo mal, mas eu como também sempre. Até a hora, estou dormindo, quase comendo já. Ainda. É, você tem que entender muito bem o funcionamento do seu organismo, né? Tem pessoas que, eu preciso de 2 horas antes.
Tá ouvindo, Vanderlei? Deu uma travadinha, mas já está voltando. Ah, tá. Tá, joia. Tranquilo. Mas estava acompanhando, deu certinho. Né? Inclusive, eu tenho, falando agora em hábitos dentro de casa, enfim, eu vi muitas reportagens, Ilana, não aqui sobre o Ceará, nem mesmo sobre o Brasil, mas no mundo, um aumento do consumo de álcool, né? Enfim, nessas, não sei se a gente pode chamar de É, hábito alimentar, mas tudo que é ingerido, a gente, é, né? né? Se nós investigamos. Realmente, a pandemia trouxe um desafio a mais, né? Que as pessoas estão em casa e é interessante a gente avaliar como iniciou o isolamento social, né? Então, no começo, muitas pessoas achavam que, eu tô de férias, né? Então, Uhum. a primeira semana é churrasco, né? Era o consumo de bebida alcoólica. Aí na segunda semana, não, peraí que não é muito bem assim, eu tenho que trabalhar também, né? Aí depois vai caindo a ficha do que realmente estava acontecendo. E o consumo de álcool tem realmente aparecido. Na verdade, o consumo de bebidas alcoólicas, ele é um dos itens que aumentou no Brasil. E eu acredito que com a pandemia vai aumentar mais ainda, né? Durante esse período, né, da pandemia. E é preocupante, não só né, porque há muitos efeitos nocivos, inclusive baixando, né, a imunidade nesse período em que a gente precisa, né, se manter com um sistema de defesa, né, mais fortalecido. Ilana, aproveitando aqui que você tem esse trabalho de pesquisa na UES de acompanhamento, a gente falou no começo, ou melhor dizendo, você falou no começo, sobre padrões aqui no Brasil, né? No Ceará, ou Nordeste, Ceará especificamente, tem características típicas, próprias, que diferenciam de outras regiões, esses padrões? Sim, sim. O Nordeste ele tem algumas características específicas, né? A gente, em comparação às outras regiões, aqui o consumo ainda dos alimentos tradicionais, eles são maiores, né? Ele é maior do que as outras regiões. O consumo de carne é menor. Então, nessa última pesquisa, a gente observou que o consumo de carne, né, está menor do que as demais regiões. Isso são características que eu posso lhe dizer assim, primeira, né, que a gente vê e já percebe essas diferenças. E o consumo de bebida alcoólica aqui no Ceará no Nordeste, né, a avaliação por região, também é grande, é maior do que nas demais regiões. Então, tem algumas características específicas e alguns alimentos típicos, né? Feijão de corda, feijão verde, aqui é bem superior do que nas demais regiões. Farinha de mandioca, o Nordeste e a região Norte, né, lideram o consumo desses itens, né? Então, esses dados, né, de aquisição de alimentos têm mostrado muito para a gente, né, de como o país tem se comportado e como as regiões têm se comportado, né, dentro dessas mudanças. E o setor de alimentos é uma cadeia produtiva que envolve muitos atores, né? Como é que é a participação deles? Eles são apenas espectadores e vão atendendo às demandas? Ou eles tentam, por exemplo, a indústria tenta melhorar a qualidade desses produtos, o agronegócio também, que produz ali natura, enfim, eles têm uma atuação nesse sentido de ajudar, de tentar colaborar com a qualidade do alimento? Bem, agora, no momento, assim, Vanderlei, até agora, o que a gente tem observado após o lançamento, né, do Guia Alimentar para a População Brasileira, que veio com recomendações muito claras de evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, a indústria de alimentos tem se incomodado um pouco com essas recomendações, né? Então, na verdade, o que a gente tem observado, por enquanto, é um diálogo bem estremecido ainda, né, entre essas duas partes, né, entre o que é produzido como política e o que né, os interesses econômicos, né, do setor de comercialização de alimentos. Então, no momento, a gente ainda observa essas divergências que eu acredito que precisa estreitar os diálogos, né, para que possa criar, né, mecanismos de melhora desses alimentos, né, para que a população
tenha um acesso a uma alimentação mais saudável. O que tem sido muito pregado, na verdade, é o estímulo, né? A aquisição de alimentos de produtores locais, né? De orgânicos, tá? Então, assim, tem se estimulado muito esse tipo, não só para a melhora da alimentação, mas também para favorecer a economia local. Né? Então, você trabalhar, você adquirir o alimento do produtor local, e está sendo um momento bem complicado agora, principalmente com esses deliveries, né? Porque a gente tem os aplicativos de pedir comida, eles estão numa frente muito forte, cresceram bastante. Então, há um mês atrás, um dos aplicativos tinha uma propaganda que é assim: o nosso interesse é fechar a cozinha. É fechar as cozinhas todas, né? Então, assim, o interesse mesmo é esse, as pessoas não cozinharem mais, né? E terem essa disponibilidade de alimentos na hora que quiser. Porque se você quiser agora um picolé, uma pizza, você vai lá no aplicativo, pede e tá aí. Um brigadeiro vão deixar na sua casa, né? Então, assim, isso está deixando as pessoas realmente mais longe, né, da cozinha, mais longe daquele alimento in natura, e a gente precisa resgatar. Agora, como eu falei, precisa resgatar distribuindo as atividades dentro de casa, né, compartilhando as responsabilidades, para que a pessoa não tenha raiva da cozinha, né? Não tenha raiva da cozinha, raiva daquela pia suja. Eu não quero cozinhar porque vai ficar, né, cheio de coisa para lavar. Então, precisa dividir essa responsabilidade na casa das pessoas para que a gente possa resgatar essa alimentação. Eu me lembrei agora, falando de delivery, né? Uma preocupação de algumas pessoas que a gente conhece sempre é o seguinte: de pedir no local que ele já conheça, a qualidade da cozinha e tudo mais, porque sempre há o receio, né, da contaminação, né, lá na manipulação dos alimentos, e enfim, você vai levar para casa, tem aquela preocupação. E aí eu pensei também, né, que talvez um dos impactos do isolamento, e aí eu não diria nem só do isolamento, da crise do coronavírus, pode ser também padrões de segurança, né, no manuseio, na produção desses alimentos. Isso vai virar... Eu vi um dia desse uma reportagem, era uma pequena lanchonete, e na entrevista a dona toda hora preocupada em dizer que estava usando luvas, que todo mundo ali estava ligado, preocupado com esse fator, né? Enfim, talvez seja um dos impactos mais visíveis. Isso. A qualidade, né? Quando a gente pensa em qualidade na alimentação, a gente não vê só o conteúdo nutricional do alimento, né? Mas também a qualidade em questões de contaminação, né? Como é que está a higiene na produção daquele alimento. E isso já era uma preocupação, né? Mas como no início a gente estava conversando, né? A pandemia acelerou muitas coisas, né? Inclusive essa preocupação. Então e o Ceará, ele estava bem à frente nesse acompanhamento dos restaurantes, né? Tem muitos, o Sebrae, várias empresas certificavam, né, os restaurantes como tem uma boa qualidade sanitária para a produção das refeições, mas talvez isso não fosse tão observado, né? As pessoas não eram tão atentas a isso. E agora, realmente, tem tido esse olhar diferenciado. Se sabe, né, por enquanto, né, que o alimento não consegue... Você ingerir o alimento, não tem a contaminação pelo coronavírus, mas tem a embalagem. Né? Então, realmente, tem que ter cuidado com a embalagem, né? Ao chegar na sua casa, né? Fazer todos os protocolos, né, de cuidado para retirar o alimento da embalagem, colocar num recipiente né, da sua casa para não contaminar, né? Não trazer o vírus para casa. A Sara Maria estava comentando aqui aqui na nossa tela que fechar a cozinha matar a memória afetiva, né? Que a cozinha tem esse espaço. E eu lembrei que essa expressão memória afetiva nasceu com Marcel Proust, que escreveu Em Busca do Tempo Perdido, e são 7 livros, e começou tudo com a lembrança que ele tinha justamente do cheiro de uma comida, acho que era de um pãozinho, que ele sentiu, aí ele lembrou da mãe, e daí a história do livro começa, memória afetiva, é isso aí. É claro que, enfim,
As pessoas abrir mão disso é abrir um pouquinho também mão, porque na hora que você está na cozinha, você pode estabelecer vínculos de convívio, marido e mulher, com os filhos também. Pode ser um prazer estar ali. Se não dá na semana, aqui em casa a gente faz no fim de semana, às vezes, alguns pratos para a semana. Né? Não dá para fazer todo dia ali, claro, tem aquela correria. Mas tem essa questão também, né, afetiva, que vale a pena preservar. E isso acabar com a cozinha, acabar com nossa história também. Né? Nossa história foi construída né, ao redor da alimentação e a gente não pode perder isso. E ter um olhar bem atento, né, ao que a indústria, né, tem proporcionado. Porque, por exemplo, às vezes um preparado para você temperar um alimento tem lá no rótulo que é da vovó, tempero da vovó, né, tempero de família, sei lá, usam diversas para tentar que você como se fosse, né, a sua memória afetiva, mas na verdade não é. Então a gente tem que ter esse olhar crítico, né, sobre isso que está chegando na nossa justamente resgatar a nossa história, né, e não perder nossas memórias afetivas mesmo. A alimentação está muito implicada, né, com isso. Voltando aqui, professora Ilana, sobre impactos desse período na alimentação, né, tem a questão também das comorbidades, né, enfim, tem tudo a ver com a alimentação. Boa parte dessas comorbidades, né, pressão alta, o diabetes, né, sal e açúcar, enfim, e talvez não agora, né, porque, enfim, já comentamos, estamos vivenciando esse período, dura mais um tempo ou outro, mas vai ter impactos lá na frente, se você criar hábitos, né, a gente tem falado aqui dos alimentos ultraprocessados, né, fala de saúde no curto prazo, com medo de pegar a doença, mas tem que cuidar também para não ter as comorbidades e não ficar tão exposto. Né? E aí a alimentação entra, né, na jogada. Você, trazendo isso aí, Vanderlei, eu lembrei de uma publicação que foi feita há um pouco mais de um ano, que falava da sindemia global da obesidade. Que a sindemia é a ocorrência de várias pandemias ao mesmo tempo, no mesmo espaço, e que possuem determinantes. Desculpa? Falou? Tava cortando, é isso? Não, sindemia, aí eu falei assim, isso é bom, mas eu quis dizer que isso é bom de saber, não é bom de viver, não. Assim, exatamente. Então, a sindemia, já que a gente está falando da pandemia do coronavírus, né? A sindemia é quando ocorrem diferentes pandemias ao mesmo tempo, no mesmo espaço e com os mesmos fatores determinantes. Então, os autores, né, um pouco mais no início de 2019, publicaram que nós estamos vivenciando, o planeta está vivenciando a pandemia das mudanças climáticas, da desnutrição e da obesidade. E como isso é atual? E como isso está valendo, né, para o que a gente está vivendo agora? Então, a mudança climática favorece a disseminação de vírus, né, a destruição da Mata Atlântica. Agora a OMS está preocupado, né, com a floresta amazônica. Então, tudo isso, essas mudanças climáticas, a destruição das florestas tem favorecido as mudanças climáticas, que tem proporcionado a disseminação de vírus para os seres humanos. Então, um exemplo do que a gente está vivenciando agora, né? E como isso, né, essas mudanças extremas, tem relação com a desnutrição, como a gente acabou de falar, né? A gente tem uma pandemia do coronavírus, as pessoas não estão podendo trabalhar, tem que ficar em casa e estão preocupadas, né, com o que vão se alimentar. E isso, muito provavelmente, daqui a uns 3, 5 anos, nós vamos ver reflexos disso na população brasileira, né? O retorno da fome, né? O aumento, talvez, da desnutrição. Crianças desnutridas, elas têm um risco maior de serem obesas na vida adulta. Então, além disso, né, a pandemia tem favorecido também o consumo de alimentos ultraprocessados, então, em outro extremo, favorecendo o ganho da obesidade. Então, tudo isso está interligado, são os mesmos determinantes, e estamos vivenciando. E isso foi dito, né, há pouco tempo atrás, né, que tinha que olhar se todo o avanço que a gente fez nos últimos 50 anos, se a gente não parar, né,
de maltratar o planeta, né, como estamos fazendo, vai ser perdido nos próximos 50, né? A gente vai voltar, né, com outros problemas e muito disso que você está falando, né, de diabetes, hipertensão, outras Doenças questões, respiratórias. doenças Tem muito a ver com o respiratórias, clima. tem a ver com clima, tem a ver com desnutrição, tá? Doenças infecciosas, a doença respiratória no indivíduo que está desnutrido, ele tem um agravante maior, né? Então, tudo isso está interligado. Certo, certo. Por falar, a gente comentou agora sobre o OMS, né? Enfim, você é doutora em ciência, né? Tá uma confusão muito grande, né? Diz uma coisa, diz outra. Nesse momento virou, inclusive, assunto de arranca-rabo político, né? Uns que torcem pela ciência, outros que são contra a ciência, um que tem fé demasiada sem se ater porque que a ciência é um processo, né? Querem respostas rápidas. Enfim, como é que você vê a OMS própria, talvez apressada às vezes em dar direcionamentos, vai, depois recua, mas acontece, na ciência assim, o erro faz parte da formação, da informação, né, da construção da informação. Eu acho que, na verdade, também, a pandemia, ela tem requisitado respostas muito rápidas, né? Então, todo São esse muitas dúvidas. processo tudo está acontecendo muito rápido. Vê qual é a educação, né? Nós que temos filhos em casa, qual a rapidez, né, que a gente está tendo que mudar, né, o que era feito antes. Então, as respostas com relação às questões de saúde também têm exigido essa velocidade, obviamente, porque tem vidas em jogo, né? E tem, infelizmente, por trás disso, tem os interesses econômicos, tem interesses políticos, né? Por trás de toda essa produção. Então, é muito difícil, né, a gente dizer que a ciência está sendo produzida sem um interesse político por trás, ou sem um interesse econômico por trás. Tem a briga dos laboratórios para o desenvolvimento de um remédio, para o desenvolvimento de uma vacina, né? Está muito grande. Então, inclusive com relação à alimentação, né? Então, todo dia surge um produto novo que pode, né? Olha, Acho que consuma agora é o isso. alho, viu? Olha aí. Essa Alho não... cru. Tô desinformada, não sabia dessa. Então, consuma isso que você, né, vai prevenir o vírus, enfim. Então, tudo isso tem um jogo, né, econômico por trás, um jogo político mesmo. E isso tem ficado mais à vista pela necessidade da rapidez, né, na produção. E a comunicação, né, a divulgação de alguns resultados, a divulgação... e tem que ser feito com muito cuidado, né? Então, eu acho que tem acontecido alguns erros, talvez, nessa comunicação, nessa divulgação, né? Como a questão das pessoas que não... sem sintomas, que não podiam transmitir, né? E, na verdade, elas não têm sintomas, mas assintomático, mas daqui a 2, 3 dias elas podem desenvolver, né? E estar com coronavírus e ter transmitido. Então, às vezes é uma colocação mal feita que distorce, né? E as pessoas com determinados interesses pegam aquela afirmação e vão reproduzindo. Estava lendo uma matéria hoje do Financial Times, que era o seguinte: eles fizeram uma comparação de curvas dos países que tiveram maior número de casos. E aí o interessante mais ou menos o teto é entre 1.000 e 1.200 casos. França, Itália, aqui mesmo no Brasil, diário, de mortes diárias. Uhum. A exceção é Estados Unidos, que sobe para 2.000, e ninguém sabe explicar porque lá morriam 2.000 por dia e aqui não, é 1.200. E na França. Também ninguém sabe explicar por que esses países europeus chegaram dos primeiros casos às 1.000 mortes em poucas semanas, enquanto que nos países aqui no Brasil, tanto nos Estados Unidos, levaram bem mais dias, mais de 50 dias para chegar na casa dos 1.000 mortos. Enfim, são tantas dúvidas que permeiam essa discussão, né? Poucas certezas, mas uma delas é a história do isolamento, né? O isolamento ainda talvez, das informações que circulam, a mais segura. Exato. Tem vários fatores, né, interferindo nisso, inclusive como se faz o registro, né, dos óbitos, como se faz o registro dos casos, né? Então, isso está em alta essa semana, né, a questão dos registros. Então, são várias questões que estão envolvidas, né, nos sistemas de saúde de cada país,
né? Então, nós temos, aqui no Brasil, né, nós temos estados que têm sistemas de saúde muito bons, né, que conseguem fazer uma boa vigilância, né, dos casos, dos óbitos. Já tem outros estados que não são, né, tão bons nisso, não tão rápidos, né, que tem subnotificação. Então, tem muitos fatores, né, envolvidos nesses registros de casos e óbitos. O senhor Ilana deu uma olhada agora aqui, estava aqui do lado olhando o computador e vi que o tempo passou, o tempo correu. Né? É Passamos os verdade. nossos, eu faço 50 minutos mais ou menos por margem de segurança, porque o Instagram ele limita a 1 hora um fenômeno bem brasileiro, porque em outros países não é limitado as lives a 1 hora, mas porque aqui houve uma explosão de lives, e aí o Instagram fez essa limitação, mas acho que também é o adequado em termos de comunicação para o pessoal pegar a sua informação e refletir sobre o que a gente conversou. Então, eu quero agradecer o seu aceito para ter vindo aqui, para conversar com a gente, a sua disponibilidade de dividir conosco o seu conhecimento, o seu trabalho aí na UES. Parabéns pela pesquisa. E falar nela, eu vou sugerir o pessoal do Tribunal do Ceará justamente para fazer uma matéria sobre a pesquisa, e a gente pode ajudar a divulgar o link, né, dela. Enfim, obrigado pela participação, pelas informações, compartilhar aqui com a gente, né, e daí deixo aí 1 minuto para que você possa fazer suas considerações finais. Tá, Jó. Eu que agradeço, né, a oportunidade. Agradeço a oportunidade de você divulgar a pesquisa. Realmente, quanto mais fortalezenses responderem, né, mais a gente vai conhecer o impacto do isolamento social no consumo alimentar. Então, a gente agradece a contribuição, né, de todo mundo, que as pessoas realmente respondam. E deixar como mensagem final que olhemos para a nossa alimentação, né, com cuidado, com carinho, né, tentando manter, né, aqueles hábitos tradicionais para que seja saudável para nós, como pessoas, mas também para o planeta. Tá certo, muitíssimo obrigado. Obrigado a você também que acompanhou aqui o nosso bate-papo. Essa live vai ficar gravada, né, no IGTV aqui da conta da Tribuna do Ceará. Depois, quem quiser acessar ou compartilhar com alguém, né, fique à vontade. Daqui a pouquinho a gente deixa gravado lá, justamente para essa divulgação. Né? Aqui a gente traz convidados dando contribuições para que a gente possa refletir sobre as diversas formas de compreender esse momento, de poder refletir com qualidade a respeito dele. Então, mais uma vez, obrigado, professora Ilana. Né, a todos vocês aí, uma ótima noite e até a nossa próxima live aqui na Tribuna do Ceará. Tchau, tchau a todos. Tchau, boa noite. Boa noite.